e significa vida. Esse é o nosso tema de hoje para você. O que é a dor? A dor é um sinal fisiológico, é uma injúria visando a integridade das células pelo reflexo da retirada. O que é isso? Quando você queima a mão, você coloca a mão no fogo, rapidamente você tira, né? O reflexo da retirada. Você colocou a mão ali, está quente, tirou. Por que isso acontece? Porque naquele momento seu corpo vai te proteger, o seu corpo é inteligente e ele sempre te protege. Então, nesse momento, as células vão se reunir naquele lugar, e isso é lindo, e olha como é rápido, rapidamente as células vão se reunir. Como elas se reúnem e o seu organismo vai proteger aquela célula, você sente a dor e retira a mão dali e não vai queimar. Tá? Isso é tão sério que existe uma síndrome que chama Relay Day, se não me engano, que a criança nasce e ela não sente dor. Nós temos alguns casos de crianças que viveram até 5 anos, que foi o limite. Normalmente essas crianças morrem nos primeiros anos de vida, porque elas não sentem dor alguma. Então tem uma dor de ouvido, tem uma dor de garganta, tem a dor no estômago porque está com fome, ela não tem uma noção. O corpo não reage, essa criança morre rapidamente. Ou seja, a dor então é benéfica. A dor ela não é uma patologia, dor não é doença. Doença é doença e dor é dor. Tá? A dor significa que você está vivo. Enquanto você sente dor naquela região, significa que tem célula viva ali. E o seu organismo está protegendo aquela parte que está sentindo dor para que não morra todas as células. Correto? Então o objetivo da dor seria manter as células íntegras, seria manter as células vivas. Tá? Na medula espinhal existe um portal de controle que vai controlar essa dor. Quanto mais esse portal, esse portão de controle estiver aberto, vocês vão entender porque que eu estou contando isso aqui no final, hein? Paciência é uma virtude, vamos lá. Quanto mais esse portão estiver aberto, mais o seu cérebro recebe estímulos de dor. E quanto mais esse portão estiver fechado, menos dor você vai sentir. E também existe um sistema analgésico central. Se é analgésico, vai anestesiar. Esse sistema analgésico central, ele controla esse portão. Ele controla se o portão vai abrir ou se o portão vai fechar. Então, se o portão abre, você sente mais dor. Se o portão fecha, você sente menos dor. Esse sistema analgésico, ele vai liberar acefalinas e endorfinas, que são os hormônios que vão aí também controlar a sua dor. A pergunta é, por que tem organismo que recebe muita endorfina e acefalinas e outros não? E a resposta está na localização que entra aqui então o nosso trabalho, que tem tudo a ver com a questão emocional. Tá? Nós temos no cérebro uma parte que é chamada de arquiocórtex, ou seja, uma parte arcaica, antiga, primária, primitiva do cérebro. E nós temos o neocórtex, que é a parte nova do nosso cérebro. No arquiocórtex está a raiva, o medo, a injúria, a indignação, que o animal tem. Então, um cachorro tem um arquiocórtex, você tem um arquiocórtex, o cachorro não tem neocórtex. Porque no neocórtex tá meditação, caridade, amor, música, filosofia, artes, pintura. Então o cachorro não vai meditar, né? O cachorro ele não vai se ligar a artes, porque isso é do neocórtex. O cachorro não vai fazer caridade, ele não terá gratidão, porque isso é do neocórtex, não da forma como temos, tá? Então toda vez que você estiver bravo, nervoso, sair atropelando todo mundo, você está agindo como um animal, literalmente. O que acontece é que quando eu uso o meu arquiocórtex, eu começo a abrir o meu portão de controle. Quanto mais raiva, medo, injúrias eu jogo no meu organismo, mais eu abro esse portão e mais eu sinto dor.
Quanto mais o meu espírito é lapidado, quanto mais eu tenho pensamentos de alegria, de gratidão, de bem-estar, coisas voltadas à caridade, à música, à arte, mais esse portão se fecha, mais o meu sistema analgésico central joga endorfina e encefalinas na minha corrente sanguínea e eu sinto menos dor. Esse é o processo da dor. Ok, mas a minha dor é emocional, Daniele. Eu acabei um relacionamento, eu estou sofrendo demais. Onde que dói para mim poder ter o processo da retirada? Onde dói quando você está sofrendo, por exemplo, porque você perdeu um ente querido ou porque você terminou um relacionamento? O máximo que você vai me responder é, dói aqui. Por que se coloca a mão no coração? Porque o coração é um órgão responsável por receber uma carga emocional grande. Mas o coração não pensa e não sente nada. Quem sente é o cérebro, quem pensa é o cérebro e joga no organismo. Ou você vai falar que dói a cabeça, talvez. Mas a dor, de fato, você não vai conseguir localizar. Por quê? Quando você joga raiva, medo, orgulho, egoísmo, vaidade na sua corrente sanguínea, todas as suas células recebem de forma proporcional essa informação. Então você sente uma dor, mas você não sabe identificar onde está, porque não tem algo local. Mas todas as suas células estão sofrendo por aquilo ali. É o caso do perdão. Quando você não perdoa, o fato de não perdoar, ele vem embutido de emoção. Quais são elas? Depende. Pode ser injúria, pode ser raiva, pode ser rancor, pode ser mágoa. Indiferente, você joga aí, você vai bombardear o seu corpo de coisas ruins que vai gerar uma dor futuramente, gerar inclusive uma doença, tá? Então a dor, ela acontece dessa forma. É a mesma coisa quando eu pergunto, traição dói? A maioria fala pra mim assim, dói. Nossa, traição dói demais. Traição não dói. O que dói é o que está por detrás dela, porque a traição ela é externa, só dói o que está em você, tá? Você não é capaz de sentir a dor do outro. Empatia é só aproximar e a respeitar. Para eu sentir a dor do outro, eu preciso ligar o meu neurônio no outro, isso não é possível. Então, o que acontece, Daniele? Como que assim a traição não dói? O que dói é o que está por detrás disso. O que está por detrás disso? Raiva, orgulho, vaidade e egoísmo. Se fôssemos pessoas que não tivessem esse tipo de sentimento, que todos nós seres humanos temos, nós não sentiríamos a dor na traição. Nós sentimos porque sentimentos existentes em nós vêm à tona. É meu companheiro ou companheira. Ah, mas quem faleceu foi minha mãe, meu pai. Egoísmo. Nossa, mas como que essa pessoa fez isso comigo? Não podia ter feito isso comigo, orgulho. Então nós temos esses sentimentos que vai fazer com que eu sinta dor. Porque para doer, gente, tem que estar em mim. O outro, ele é somente gatilho. Para doer, tem que partir de mim. Então, se você está sentindo uma dor emocional, você precisa identificar qual que é o sentimento que está latente. Ah, não, eu estou sentindo dor porque fulano fez isso comigo. Ok, ele é o causador indireto da dor, tá? Ele despertou em você gatilhos, quais? Porque se está doendo, você está sentindo algo que faz doer. Vocês têm sentimentos de baixa do arqueocórtex, do cérebro antigo. Toda vez que você tem esses sentimentos, então, você vai sentir uma dor, uma indignação, você vai estar mais ausente da vida, tá? Madre Teresa de Calcutá tinha 80% do corpo debilitado. O que ela fazia? Ela subia na Bahia morros, segurando cestas básicas. O que fazia ela conseguir e a gente não conseguir? Ela tinha um neocórtex muito mais alimentado. Porque o neocórtex de Madre Teresa de Calcutá estava totalmente voltado para bons sentimentos. Ela era caridosa, ela tinha um ideal de vida diferente do nosso. Ela era uma mulher voltada a alimentar o neocórtex, porque ele é alimentado pela fé, pela bondade, pelo amor. Então ela era uma mulher que praticava caridade. Automaticamente o organismo dela, quando ela estava empenhada nisso, sentia menos dor, porque era lançada aí no organismo dela endorfinas e encefalinas. Porque esses hormônios estão aí para isso, para diminuir a nossa dor.
Aqueles mártires, quando eles iam ser queimados vivos em nome de Cristo ou em nome de alguma causa, com certeza a dor deles ali estava diminuída, porque tinha uma ideologia, tinha algo por detrás disso. Então nós sentimos mais dor quando nós acessamos mais o nosso arqueocórtex. E tem um fato interessante que eu gosto muito de citar as falas de Cristo, né? Que há 2000 anos atrás Cristo trouxe tanta coisa e hoje a mais moderna neurociência consegue comprovar. Cristo disse o seguinte: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei com o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Ai, que lindo! O que isso significa? Que eu vou explicar diante da neurociência. O que é vinde a mim e eu vos aliviarei? É um pedido de você seguir os passos de Cristo. O que é seguir os passos de Cristo? Não é justamente ser caridoso, ser amoroso, não é justamente alimentar o seu neocórtex? Porque se você segue os passos de Cristo e leva uma vida bacana, voltado a essa questão de amorosidade, de caridade, de compaixão, de empatia, o seu organismo automaticamente vai fechar esse portão de controle, vai jogar cefalinas e endorfinas no seu organismo e você vai sentir menos dor. Por isso que Cristo fala, o meu fardo é leve, se você fizer aquilo que eu peço para você fazer, se você seguir os meus passos. Vinde a mim significa isso. Faça como eu fiz, siga o meu exemplo, porque você vai ver que o meu fardo é leve. Então, é aqui a neurociência mais moderna, inclusive, comprovando uma fala de Cristo. Então, o que acontece com as dores emocionais é que nós temos uma visão muito distorcida do mundo, muito egoísta. Na filosofia, principalmente as leis de ouro de Pitágoras, Pitágoras trazia muito essa questão do outro. Cristo trouxe muito, né? Amar ao próximo como si mesmo. Teve uma época que a gente esqueceu do si mesmo e amou só o próximo. Hoje a gente esquece do próximo porque está sendo divulgado que você tem que amar só a si mesmo. No relacionamento eu sou mais importante, eu tenho que olhar só para mim, se eu estiver bem, problema do outro. Isso não é relacionamento. Tem frases prontas, eu já venho feliz de casa. Então para que o outro? Nós somos seres sociais, seres de relação interpessoal. Se hoje você for para uma ilha deserta, você vai carregar resquícios do seu movimento social. Porque a partir do momento que eu sou concebida, eu já começo a articular no meio. Eu preciso do outro. Eu preciso socializar com o outro. E o que acontece hoje? Nós trazemos o outro como eu sou independente, eu sou muito preciosa e isso é lindo porque somos mesmo, e eu não preciso do outro. Aí eu preciso. Porque sou eu e o outro. Eu sou reflexo, inclusive, do meu meio. A minha construção cerebral dependeu do que eu interpretei do meio. Eu não interpretei do meio somente eu e paisagem. O que eu interpretei do meio foi porque precisou acontecer relação interpessoal. Eu não gosto de pessoas, eu prefiro animais. Você é fruto do que você interpretou das pessoas. Esse pessimismo seu de não gostar das pessoas está justamente na falta de habilidade para lidar com o outro. Porque se você tem uma habilidade para lidar com o outro, você pode não gostar de multidões. Mas talvez você goste pelo menos da sua mãe, né? Porque a gente precisa socializar com o outro. A gente precisa ter esse movimento de fazer por mim e fazer por outro. Então a filosofia ela traz muito isso. E hoje está sendo vendido muito essa questão do eu, né? E o ser humano é o eu, sim, eu sou mais importante para mim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas tem o outro também. E muitas vezes eu preciso fazer pelo outro. Isso alimenta o seu neocórtex. Isso desperta em você uma positividade. Eu tenho um vídeo falando sobre o sim e o não, eu vou citar rapidamente aqui. Eu estou aprendendo tanto a falar não, porque tem livros falando assim, você tem que aprender a falar não, diga não, que eu estou deixando de alimentar o meu cérebro com aquilo que é sim, com aquilo que é positivo, com aquilo que traz a minha essência. E se eu não alimento aquilo que traz a minha essência, se eu não alimento os meus bons sentimentos, qualquer coisa que acontecer comigo, eu seria uma pessoa muito doída.
uma pessoa muito dolorida, automaticamente uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de defesas. Por quê? Como que nascem as defesas? As defesas nascem na criança e depois até a vida adulta como? Eu não consigo lidar com esse conteúdo emocional, eu crio uma defesa chamada inclusive de couraça, que principalmente tem um poder muito grande na minha mielinização, que é a construção do meu neurônio até 7, 8 anos. Então eu crio tantas defesas que eu vivo no mundo em partes. Eu não vivo inteira no mundo, porque eu tenho medo. Eu fui rejeitado, agora eu tenho medo de ir e ser rejeitado de novo. Então eu nem vou. Eu fui abandonado, então agora eu fico com o pé atrás, porque eu já sofri. Eu fui humilhado, então agora eu começo a ter complexos de superioridade e inferioridade, porque eu não quero mais me sentir humilhado. Então eu começo a criar as defesas porque eu ouvi muito não. E quanto mais eu alimento esses sentimentos que a gente chama de baixa energia, raiva, medo, orgulho, que estão localizados no meu arqueocórtex, que eu compartilho com o animal, que são sentimentos, né, que o animal também tem, mas eu sinto dor. Não somente a dor física, tá? Porque tem gente que é muito sensível à dor. Então fica de olho nessa dinâmica emocional. Até a dor física normal mesmo, tá? E tem gente que é mais resistente. E essa dor da alma, principalmente, ela está ligada ao seu neocórtex. Simples assim. Então é interessante, gente, nós avaliarmos o nosso movimento, aquilo que realmente eu quero para a minha vida, aquilo que realmente é importante para a minha vida, porque nós estamos numa época que é muito comum nós buscarmos por uma prosperidade na qual eu quero viajar, na qual eu quero ter uma casa boa e eu esqueço de todo lado próspero. Eu esqueço de tudo aquilo que me rodeia. Eu esqueço inclusive da minha obrigação social. Aí eu ajudei uma pessoa, parece que eu sou muito bonzinho, isso é uma obrigação social. Você ajudou, você devia ter ajudado. É uma obrigação social. Nós precisamos voltar a esse pensamento de Pitágoras, esse pensamento filosófico, de que o outro existe. De que não sou só eu. De que eu preciso sim entender que eu sou a pessoa mais importante, mas o outro também é importante. No relacionamento, os relacionamentos hoje estão uma aberração, porque ninguém pode fazer nada com ninguém. Todo mundo é doído demais, todo mundo sente dor demais, alimenta muito a parte errada que devia alimentar. O que você está alimentando na sua vida? Então, quando eu começo a perceber que eu estou inserida no mundo, eu preciso de relação interpessoal, eu preciso disso para tudo. Ah, não, mas o meu foco hoje é ganhar dinheiro. Você precisa de pessoas. Você não vai sozinho. Então, quando eu percebo que eu preciso da relação interpessoal, que eu preciso parar com essas frases prontas, né? De que o ser humano é ruim, você é ser humano. Talvez você esteja medindo com a sua régua. O ser humano é uma raça ruim, eu prefiro animais, eu adoro animais, mas eu preciso também gostar do ser humano, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso aprender isso. E o ser humano é aquele que me dá gatilhos, né? É aquele que vai falar uma coisa que eu não quero ouvir, principalmente se for da família. Nossa, se for mãe e pai, então, principalmente. Tudo que fala normalmente é um gatilho, né? Impulsiona uma raiva. Porque o adolescente, principalmente, quando o pai e a mãe falam algo, ele chega a sentir uma raiva nas entranhas, né? Se o colega falar a mesma coisa, não tem mais o mesmo peso. Isso são os nossos gatilhos. E nós estamos aqui para aprender a nos relacionar. A questão do bullying, as pessoas não podem falar mais nada, porque falam uma coisa, dói dentro da minha alma. Não tem uma fortaleza, não tem uma musculatura emocional firme. E eu preciso adquirir isso. Eu preciso disso para a vida, para eu viver bem, para eu poder conquistar aquilo que eu quero, para eu estar inserido no mundo. Nós estamos hoje aí no auge de adolescentes se cortando, de suicídio. Por quê? Porque são pessoas fragilizadas emocionalmente. Pessoas que produzem pouco hormônio do prazer, que é a dopamina, por exemplo, possuem pouca endorfina. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais se fechando, cada vez mais preso à tecnologia e ninguém percebe que está acontecendo um processo de involução. É um retrocesso.
Quanto mais a tecnologia aumenta, mais pessoas emburrecidas nós temos. E Einstein já dizia isso. A tecnologia está emburrecendo as pessoas. Bill Gates falava que os filhos dele teriam, sim, computadores, mas teriam livros. Hoje nós não temos mais essa dinâmica. E é essa dinâmica que hoje as pessoas não ligam mais, que alimenta o meu neocórtex, que me fortalece emocionalmente, que me dá capacidade de ir para a vida, que me dá a capacidade de lidar com aquilo que a vida me ofereceu, que me dá a capacidade de ser adolescente e alguém me criticar na escola, ao invés de eu ir correndo e contar que eu sofri um bullying, eu consegui bater de frente com isso e me defender. Nós não temos mais isso, porque a gente não pode falar nada. Tudo que é falado hoje tem um problema. Então, se eu critico algo, eu já tenho um título pronto para receber porque eu critiquei algo. E nós temos polaridades novamente, a doença está nos polos. Eu tenho de um lado pessoas que não podem falar nada, doídas. Eu tenho pessoas que defendem a liberdade de expressão como se nós tivéssemos, não temos, nem poderíamos ter. Porque a gente precisa respeitar, eu não posso falar tudo que eu penso. Isso seria uma falta de respeito, uma falta de educação. Não é autenticidade isso. Eu preciso ponderar o que eu vou falar em determinado lugar, o que eu vou vestir em determinado lugar. Tudo tem um equilíbrio. Então eu não posso ser aquela pessoa que tem liberdade total porque virou libertinagem. Também eu não sou aquela pessoa rígida e presa. Eu preciso ser essa pessoa que dança na vida, que tem movimentos harmônicos e que sabe dançar com o outro. Como é que você dança na vida? Porque tem gente que só sabe dançar sozinho, né? Porque mexe de qualquer jeito e tá bom. E quando você vai dançar com o outro? Porque dançar com o outro é mais difícil. Porque você precisa do movimento do outro para encaixar com o seu movimento. Então você tem que ter uma habilidade. E a vida, o relacionamento interpessoal é isso. E o que tem isso a ver com a dor? Tudo. Porque se eu tenho uma debilidade, se eu tenho uma musculatura, uma hipotonia emocional, eu não consigo me relacionar. Porque eu sinto dor com cada palavra dita a mim. Porque eu não fui alimentado e nutrido na minha infância. E agora eu quero que todo mundo tenha a obrigação de me nutrir. Todo mundo tem a obrigação de fazer por mim e de falar aquilo que eu quero ouvir. Porque se alguém falar algo que me contraria, eu não tenho então suporte emocional para lidar com aquilo que me foi falado. Hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes não suportam crítica. E os adultos também, né, gente? Vamos pegar também, que a gente já está numa época que os adultos também eram os antigos adolescentes, né? Que passaram por essa fase do construtivismo. Nesse sentido, tá? De poder fazer tudo, de ter uma hipotonia. O que eu quero deixar para vocês aqui é: a dor, ela existe porque existe uma pessoa que não consegue suportá-la. A dor existe porque o seu corpo está te avisando que tem algo errado. Você não quer olhar para isso. Você prefere não olhar para isso. Por quê? Porque tem crença limitante. Porque tem um senso comum que vai vendendo um monte de coisa e tá tudo ok. Você segue essa manada e vai. E você nunca para analisar. Por que isso está doendo? Como o caso da traição que eu trouxe. Por que eu estou sofrendo tanto com essa traição? Que apego é esse? Não que você não vai sofrer, gente, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas como que eu vou organizar e articular isso dentro de mim? Existe um sentimento egoísta, inclusive, nisso, né? O outro não me ama, o outro vai embora, eu quero que o outro fique porque eu não consigo viver sem o outro. É porque você ama a si próprio, não é o outro, não. Se você amasse realmente o outro, você deixaria o outro ser feliz. Como você ama tanto você... mas eu abri mão da minha vida, do tanto que eu amo outra pessoa. Você abriu mão da sua vida porque você não consegue lidar com a dor que é estar sem o outro. Isso é amor egoísta. É amar a si próprio. E nós fazemos uma confusão danada, porque não paramos para analisar as palavras. Não paramos para analisar as nossas vidas. Toda vez que você falar assim, eu não vivo sem fulano, fulano é minha vida, eu amo mais fulano do que a mim, eu quero que você entenda que isso é uma mentira que você conta para você. Você não suporta a dor de estar sem a pessoa. É a dor que te consome, porque você ama tanto si próprio que você não consegue sofrer uma dor. Quando a gente ama uma pessoa, a pessoa poderia ir, né?
Teoricamente é muito fácil de falar, mas na prática não. Na prática eu preciso lutar para isso. Na prática eu preciso me organizar, me exercitar. E aí, como é que eu vou fazer para poder diminuir essa dor? E a dor física? E a dor de uma doença? Como é que eu faço? O processo da parte emocional é o mesmo, tá? Mas eu posso olhar para essa dor para ver que lição ela tem para mim. O seu corpo é inteligente. Até o processo de dor é para te falar o seguinte: você está vivo ainda, por isso você está sentindo dor. Aqui tem célula viva. Que providência você vai tomar para isso? A minha vida, o que eu sofri pode não ter sido culpa minha, mas a responsabilidade de fazer diferente é minha. Obrigada por estarem aqui comigo e um grande beijo a todos.